vai ter que começar a fazer? Ele começa já a produzir uma arte, ele já entra direto de cabeça na programação? O que ele precisa fazer? O básico vocês já deram. Então, você já tem o porquê da história, que é o tênis. No final a gente pode inclusive encontrar esse tênis. Você já tem que encontrar os pedaços dele. Então já tem um porquê do personagem estar andando na fase. Ok. Então a base tá aí. Agora assim, quanto desafio? A primeira fase tem que ser fácil. Tem jogos que a primeira fase é punk, mas vamos pensar assim. A progressão natural começa bem facinho e eu entendendo a mecânica do jogo. Exatamente. E sempre uma coisinha nova. Então, as coisas têm que ser colocadas pontualmente. Então, sei lá, a primeira fase faz uma plataforma reta, o cara anda do começo ao final. O que ele aprendeu ali? Ele aprendeu o quê? Que ele precisa andar da direita para a esquerda, contrário. Eu tava na mão inglesa até esses dias. Que é a esquerda ao lado da orelha, pra você. Se vocês forem procurar videozinhos no YouTube do Super Mario Maker e da primeira fase do Super Mario, é o mesmo jogo, as mecânicas são iguais, só que um foi pensado pela Nintendo para ser uma coisa progressiva, então os jogadores entrem, se habituem com aquilo e vão pra frente. E o outro, são pessoas sem vida que fazem aquelas coisas para torturar os seus coleguinhas que gostam do Super Mario. Então, joga a tartaruga pra cima, Deus tem que pular a tartaruga, daí dá um kick na parede, não sei o que. Cara, aquilo é impossível, as pessoas têm que ter 8 braços para serem coreanos para fazer aquilo naturalmente. Então é impossível a pessoa normal fazer isso. Eu não consigo fazer aquilo. Eu não consigo nem assistir aquilo. Me dá uma tela azul. Assim, a parte do level design é justamente isso. Assim, quais são os desafios e como eles vão estar distribuídos para que a sensação do jogador seja fluida, ela seja... o jogo está muito fácil. Passou uma fase, o jogo fica impossível. Cara, não. É um salto muito grande. Então faz uma coisa progressiva, aumenta um pouquinho a dificuldade por turno. O jogador, todo jogo, toda fase, ele vai ver o quê? Ele vê uma coisa nova, isso trai. É só ver esse sistema de progressão de armas, por exemplo, dos jogos modernos. Quando entra no jogo, tem todo aquele level que você tem que fazer, e cada level tem uma arma nova. Então, toda vez que eu jogo um pouquinho, ganhei uma arma nova, vou ficar mais um pouquinho, vou experimentar essa arma nova. O jogador quer ficar ali para experimentar aquilo. E essa é a mágica do RPG, por exemplo. Desce, mata, recupera o loot, sobe melhor. Então assim, ele anda da esquerda para a direita, é a primeira mecânica que ele tem que aprender. Então, jogos antigos, a gente estuda isso, vê isso bem detalhadamente. Então, por exemplo, começa o Super Mario, ele não pode voltar. Então ele já sabe que para a esquerda ele não pode ir, então ele tem que ir para a direita. Aí tem um buraco. Se ele continuar reto e não fizer nada, ele cai no buraco e morre. Então essa pode ser a segunda mecânica. Então ele tem que pular obstáculos. Então daí começa a brincadeira. Que obstáculos a gente vai ter no jogo para encontrar as peças do irmão? Por peças. E é isso que a gente tem que começar a pensar então. Isso. A parte toda de design de um jogo, ela envolve planejamento. Porque você sair fazendo um jogo desinvestado, você não sabe onde você está, não sabe onde quer ir, você não sabe como você vai chegar lá. Então, planejamento. Primeira coisa é planejar. O que eu vou fazer na primeira fase? Na primeira fase eu vou achar o pé. Cadê o chinelo? Então, você sabe qual é o asset, a ferramenta de arte que você precisa fazer para achar esse pé. Então, em algum ponto da fase tem que ter um pé. Então, o carinha vai lá, achou, achei o meu pé, mas o pé não junta na perna, nos cotocos da perna do cara. Pronto. Então, próxima fase ele vai achar o quê? No caso, esse pé pode ser como se fosse um local escondido dentro da... Aí depende de como que a gente vai fazer a progressão no jogo. Então, eu quero que a primeira fase seja muito fácil. Então, andando da esquerda para a direita, o pé está no meio da fase. Ele encontrou o pé. Opa, eu encontrei o pé. Ou o pé pode ser o objetivo. Lá no final, o pé, quando ele encosta no pé, level up, ele passou de fase. Aí é uma decisão que a gente tem que tomar. Eu quero botar mais de um pedaço do corpo por fase. Pronto. Então, a fase tem que acabar de outra forma. E os objetivos da fase são quantas peças de corpo eu preciso encontrar. Eu fatiei a perna do cara, tipo assim, cara, num cerol muito punk, eu fatiei a perna do cara em 35 pedaços. Pronto, a gente pega esses 35 pedacinhos e vai juntando a perna do cara dentro de uma fase. Então, ao invés de ter um pedacinho de perna, tem 5. Então, é uma decisão nossa de design agora. Por decisão unânime dos jurados, a gente decidiu que ele vai achar o quê? O pé e a perna. Isso. Como a fase é curta, é isso aí que a gente vai fazer, colono. Então, se vira aí agora, rapaz.